Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 31 é um clamor sincero de Davi por livramento e confiança em Deus. Ele começa assim: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Já de início, Davi expressa uma confiança inabalável no Senhor. Ele não pede para ser poupado do sofrimento, mas sim para que, em meio às circunstâncias difíceis, Deus não o deixe confuso ou envergonhado. Aqui vemos o primeiro tema importante deste salmo: a confiança em Deus em tempos de provação. Davi sabe que só Deus pode oferecer verdadeira segurança. No verso 2, Davi implora: Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha rocha forte, uma casa fortíssima que me salve. A imagem de Deus como uma rocha é poderosa e recorrente nos Salmos. A rocha simboliza estabilidade, firmeza e proteção. Em tempos de incerteza, Davi se agarra a Deus como sua fortaleza, sua casa segura. Essa metáfora reflete a dependência total de Davi em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. No verso 3 ele continua: Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Davi não só reconhece Deus como sua rocha, mas também o guia em seu caminho. Aqui, ele mostra que não confia em sua própria sabedoria para saber qual direção tomar. Ao pedir para ser guiado, ele se submete ao plano de Deus, reconhecendo que a verdadeira segurança está em seguir os caminhos do Senhor. O verso 4 apresenta uma súplica: Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Davi percebe as armadilhas e os perigos que o cercam, tanto físicos quanto espirituais. Ele sabe que sua força humana não é suficiente para escapar dessas armadilhas. Isso revela um princípio importante: a necessidade de reconhecer nossas fraquezas e depender inteiramente de Deus para nos livrar. No verso 5, vemos uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Essa entrega de Davi é total. Ele confia seu espírito, ou seja, sua vida e destino, nas mãos de Deus. Essa frase também ecoa mais tarde na crucificação de Jesus, quando ele, ao entregar sua vida, usa essas mesmas palavras. Aqui, Davi está declarando sua confiança completa no cuidado de Deus, sabendo que, mesmo diante da morte, sua vida está nas mãos do Criador. A partir do verso 6, Davi contrasta sua confiança em Deus com a idolatria ao redor. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Ele rejeita qualquer forma de adoração a ídolos ou falsos deuses, reafirmando que sua confiança está somente no Deus verdadeiro. Esse contraste nos ensina sobre a tentação de buscar segurança em coisas efêmeras, mas que nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Nos versos seguintes, Davi expande seu clamor com detalhes de sua aflição. No verso 7, ele declara: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. A alegria que Davi encontra em Deus não é baseada em circunstâncias exteriores. Pelo contrário, ele se alegra no caráter de Deus, na sua bondade e no fato de que Deus conhece intimamente suas angústias. Isso mostra uma intimidade com Deus, uma confiança de que ele vê e se importa com cada detalhe da vida de Davi. O verso 8 nos traz um alívio. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Aqui, Davi reconhece que Deus o livrou de seus inimigos e lhe deu espaço para respirar, figurativamente falando. A ideia de um lugar espaçoso sugere liberdade e segurança, longe das ameaças e do perigo. Isso é o que Deus faz por aqueles que o buscam. Ele os liberta e lhes dá descanso. No verso 9, Davi muda o tom para expressar sua aflição. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Ele não esconde sua dor, e isso é algo que precisamos aprender. Muitas vezes, pensamos que precisamos esconder nossas dores de Deus, mas Davi nos ensina que podemos levar a Ele todas as nossas aflições, sem reservas. Essa honestidade em oração é um reflexo da relação sincera que ele tem com Deus. No verso 10, ele continua: Pois a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Esse lamento profundo revela o impacto emocional e físico que Davi está sentindo.
Ele reconhece que sua própria iniquidade contribuiu para seu sofrimento, mostrando o entendimento de que nossas ações podem ter consequências. Ainda assim, ele busca o perdão e a restauração de Deus. Nos versos 11 e 12, Davi reflete sobre sua reputação. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, especialmente entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Aqui, vemos a angústia de Davi em relação ao abandono e à rejeição social. Ele se sente como um vaso quebrado, algo que já não tem utilidade. Isso nos lembra que mesmo os homens mais fortes como Davi podem passar por momentos de profunda humilhação e desespero. Porém, no verso 14, a fé de Davi ressurge com força. Mas eu confiei em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Mesmo em meio à escuridão, Davi reafirma sua confiança em Deus. Essa é uma lição poderosa para nós. Em nossos momentos de maior desespero, a fé é a luz que nos guia, e Davi nos mostra como confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. No verso 15, ele entrega seu tempo nas mãos de Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ele sabe que o controle de sua vida está nas mãos do Senhor, e isso é uma fonte de consolo para ele. O tempo de Deus é perfeito, e Davi se submete a essa soberania. Do verso 16 em diante, Davi continua seu pedido de socorro, clamando por misericórdia. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Salmo 31, verso 6. Esse pedido por misericórdia é uma das marcas do relacionamento de Davi com Deus. Ele reconhece que não merece o favor divino, mas se apoia na misericórdia de Deus. O salmo termina com uma nota de encorajamento e louvor. Nos versos 23 e 24, Davi conclama todos os santos a amarem o Senhor. Amai ao Senhor, todos vós seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao soberbo. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ele se volta para o povo de Deus, encorajando-os a serem corajosos e a manterem sua esperança no Senhor. A experiência de Davi com o livramento e a bondade de Deus se torna um testemunho para os outros, reforçando a ideia de que confiar em Deus vale a pena. Assim, o Salmo 31 é um retrato profundo da caminhada de fé de Davi. Uma jornada que envolve confiança, sofrimento, lamento e, finalmente, vitória e louvor. É um convite para todos nós nos entregarmos completamente nas mãos de Deus, confiando nele em cada situação e sabendo que no tempo certo, ele nos livrará e nos dará forças. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Keep Smiling. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários positivos. Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Egan Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Ouros de Davi, editora CPAD. Até o próximo episódio.